Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês aqui uma dica de presente para o Dia dos Professor, uma caneca com protetor, com renda, botãozinho e um tapetinho, que é o Mug Hug. Vamos fazer comigo essa peça? Ela é fácil de fazer, tá? Bem prática, pouco material. Vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer essa caneca com protetor? Primeira coisa, um molde no formato de coração, ou se você preferir, pode fazer redondo, pode fazer quadrado, retangular, fica a teu critério. Esse meu coração, eu que risquei ele assim do meu jeito. As medidas dele, aproximadamente, a altura dele aqui, 19 centímetros, né? Contando daqui até o topo dessa parte mais alta, 19 centímetros. A largura dele, 25 centímetros, tá? Tá até meio surrado o meu molde, que eu uso ele demais. Bom, fora isso, uma etiquetinha, se você quiser colocar na tua peça. Eu coloco aquele coraçãozinho de madeira, que eu gosto, fica charmosinho. Um pedaço de fita de cetim. Esse meu aqui tem 50 centímetros, mas se sobrar depois a gente corta o excesso. Elástico roliço, 10 centímetros de elástico. Um botão de 2 centímetros, se você gostar menor ou maior. Mais um pedaço de fita de cetim, só que essa minha aqui é mais fininha. Mas você pode usar até dessa mesma, ou aquele cordãozinho, rabo de rato que fala, também dá para usar. Tem 9 centímetros esse pedacinho. Vamos precisar também de um pedaço de renda, que eu vou colocar aqui no meu tapetinho, que eu acho que vai ficar todo charmoso. 2 pedaços de tecido, tá? Se você quiser fazer um composê ou usar 2 tecidos iguais, do tamanho que dê pra gente riscar o molde depois, sobrando uma margem de cada lado, tá? E a gente vai precisar também de manta R1, também aqui que dê o tamanho do meu molde para ser riscado, certo? Então, e o que mais? E pra caneca, pro protetor, eu também cortei aqui mais um pedacinho de manta R1, tá? Qual que é a medida aqui do meu protetor, do meu tecido que eu vou cortar, tá? 2 pedacinhos de tecido também, composê ou igual. Eu cortei a medida de 9 centímetros de altura por 24 aqui a largura, o meu comprimento aqui da minha peça, 9 centímetros por 24, certo? Também cortei o pedacinho da renda e bora lá fazer. Vou começar pelo protetor. O que eu fiz? Peguei a minha manta R1, coloquei aqui o meu pedaço de tecido em cima da manta, bem certinho. Posiciona a minha renda. Se você quiser colocar renda na parte de cima, na parte de baixo ou no meio, eu prefiro aqui no meio. Alfineto. Assim. Aí eu vou lá na máquina de costura, vou passar uma costurinha na beiradinha de cima e na beiradinha de baixo aqui da minha renda para fixar. Pronto aqui, passei as 2 costuras, reserva essa peça, pega a outra parte, dobro, alinho bem aqui, vinco para mim achar aqui o meu meinho dessa parte do meu tecido. Achei o meio, pego o meu elástico,
junto as duas pontinhas, tá? E prendo aqui com o meu prendedor. Feito isso, próxima marcação. Pego aquele outro pedacinho de fitinha que eu tinha reservado de 9 centímetros. Também vou juntar aqui as duas pontinhas. E eu preciso colocar ela aqui também, no meu tecido. É onde eu vou prender aquele meu coraçãozinho. É opcional, tá, gente? Se não quiser, não coloca e não pendura o coraçãozinho. Pode deixar só o protetorzinho sem colocar o coraçãozinho. Aqui, eu deixo mais ou menos uma margem de 1 centímetro, no olhômetro mesmo, e mais 3 dedinhos meu aqui. E aí, vou posicionar essa fitinha aqui do ladinho. Coloco ela passando aqui uma margenzinha de 1 centímetro para fora, para ficar de segurança. E prendo ela aqui. O que eu faço agora? Eu vou lá na máquina, passo uma costurinha de segurança aqui, prendendo a fitinha, e passo uma costura de segurança aqui no meu elástico também. Bora lá. Pronto, passei a minha costurinha aqui de segurança, com retrocesso para ficar bem preso aqui e aqui, tá? Aqui, como é uma fitinha de cetim, eu não corto esse excesso dela, eu deixo e venho com o meu isqueiro e queimo a pontinha aqui só pra não ficar desfiando. Próximo passo, peguei aquela primeira parte que eu tinha costurado a minha renda, refilei aqui, cortei aquele excesso de manta com a tesoura pra ficar bem certinho. Agora é só pegar essa parte do meu tecido e vou posicionar aqui em cima. Ajeito bem direitinho. Confiro se meu elástico tá certinho, a minha fitinha. Agora a gente prende. Depois que eu prendi, a gente vai pensar agora. Onde eu coloquei a minha fitinha de cetim? Tá aqui. Então, ela é a parte de cima da minha canequinha aqui, do meu protetor. Aqui é a parte de baixo. Se você quiser colocar uma etiquetinha tua, aqui, nesse momento, é a hora de colocar. A gente posiciona nesse mesmo lado aqui que tem o elástico e a nossa fitinha. Vamos posicionar ela onde? Deixo uma margem para cá de 1 centímetro e posiciono ela aqui do lado de dentro. Depois, a hora que a gente passar a costura, ela vai ficar aqui bem presinha, certo? Pronto. Vamos para a máquina agora e vamos passar a costura para fechar essa peça. Como que eu faço? Aqui também na parte de baixo, eu vou deixar mais ou menos aqui uns 3 ou 4 dedinhos, que vai ser por onde a gente vai desvirar. Vou começar minha costura aqui com retrocesso, vira toda a volta e terminar aqui com retrocesso. A costura que eu passo aqui é de um pé de máquina. Vamos para a máquina.
Pronto, depois que eu costurei, deixei aqui a minha abertura, que vai ser por onde eu vou desvirar. Eu vou cortar esse excesso de tecido aqui dos meus cantinhos. Cuidado para não cortar a toalhinha aqui que você costurou. Vira minha peça aqui pelo lado da manta. Eu vou cortar de onde eu iniciei até onde eu parei esse pedacinho de manta, que vai me facilitar depois aqui no meu acabamento. Como que eu faço? Venho com a tesoura, pego só onde tá a minha manta, encosto a minha tesoura aqui, ó, e dou um piquezinho. Faço a mesma coisa do lado de cá. Aí eu venho cortando esse pedacinho de tecido de manta até aqui. Ficou assim. Agora é só desvirar a peça. Peça desvirada, ajeitei os cantinhos com a tesoura. Aqui é a fitinha onde a gente vai, depois que passar o pesponto em toda a volta, a gente prende ela aqui, é onde a gente vai amarrar o nosso coraçãozinho. E agora vamos fechar essa abertura. Vamos lá no ferro, vamos passar bem a nossa peça. E aqui a gente só coloca o tecidinho dobrando pra dentro, assim. E vamos juntar essas duas pontinhas. A gente vai lá no ferro, passa bem. O que que eu faço aqui nessa aberturinha? Eu uso cola pano, que me facilita bastante. Passo um pouquinho aqui de cola pano e depois, na hora que a gente vier pespontar, a abertura fica fechada. Se você não gosta de usar cola, pode fazer pontinhos invisíveis. Eu vou lá no ferro passar a minha peça, já volto aqui. Passei a minha peça, fechei a abertura com cola pano. Agora eu vou pespontar. Vou passar uma costura em toda a volta. Se você quiser, pode passar bem na beiradinha, senão você pode fazer uma costurinha de meio pé de máquina ou de um pé de máquina, fica a seu critério. Passei a minha costura, aí peguei a outra fitinha de cetim, passei no meu coraçãozinho, dei um nozinho, agora eu vou prender aqui na minha fitinha. Deu certinho aqui a medida para minha xícara, tá? Agora eu preciso pregar o meu botãozinho. Posiciono meu botão aqui no meio da minha peça. Eu vou pregar ele só pelo lado da frente, para não ficar aparecendo aqui a costura. Como que eu faço? Pego a minha linha, belisco aqui o meu tecido,
sem pegar a parte de trás. Travei a minha linha. Agora eu venho com o meu botão. Para me facilitar, eu dobro aqui. Seguro o meu botão aqui bem firme. Aí é só vir fazendo os pontinhos. Pronto, aqui já preguei o meu botão. Não costurei pelo lado de cá, foi só pelo lado da frente. Agora é só colocar nosso protetorzinho aqui na nossa caneca. Primeira parte concluída. Vamos montar agora o nosso tapetinho. Olha que lindeza que ficou. Depois você corta as sobrinhas de linha. E se quiser cortar aqui, a sobra da fitinha. Queima as pontinhas depois com isqueiro, tá? Bora lá pro tapetinho. Primeiro passo aqui pro nosso tapetinho. Coloquei a minha manta R1. Meu tecido direito pra cima. Coloquei aqui a minha renda. Prendo com alfinete. Vou lá na máquina passar uma costurinha em cima e embaixo. Depois que eu fizer a costura, eu reservo. Vou pegar outra parte do meu tecido. Vou virar aqui pelo avesso. E vou riscar aqui o meu molde. Minha caneta é fantasminha, aquela que depois apaga com ferro, tá? Assim. Vamos costurar essa parte, reservo essa daqui, que eu risquei o coração, vamos pra máquina. Costurei, tiro o alfinete. Corta a minha linha. Pego a outra parte do meu tecido que está com o risco, posiciono aqui em cima, direito com direito. Alfineto. Agora, a gente vai passar uma costura bem nessa linha que a gente riscou. E vamos deixar uma abertura. Eu vou começar a costurar aqui. Vou escolher a parte mais reta aqui do meu coração. Gosto de começar aqui por baixo. Então, eu começo a minha costura por aqui. Venho toda a volta.
e termino mais ou menos por aqui. Deixa aqui uns 3 dedinhos, se você quiser deixar até um pouco mais, por onde a gente vai desvirar. Retrocesso no início, retrocesso aqui no final da minha costura. Costurinha feita, tira aqui meus alfinetes, tá? Vem aqui com a minha tesoura de picotar, se você não tiver, pode cortar com a tesoura normal. E nas curvinhas você vai fazendo pix. Eu gosto de cortar aqui com a minha tesoura. Essa parte onde eu deixei a minha abertura, aqui, eu deixo uma quantidade maior de tecido aqui, assim. Pronto. Se você não tem essa tesoura de picotar, você vem fazendo piquezinhos aqui na curva, com muito cuidado, sem cortar a costura que você fez. Faz isso em toda a volta. Agora é só desvirar a peça, da mesma forma que a gente desvirou o nosso protetor. Desvirei, ajeitei bem a curvinha, coloquei aqui o meu tecidinho pra dentro e vou lá no ferro passar, fechar minha abertura aqui com a minha cola pano, e aí é só passar a nossa costurinha de pesponto. Antes, eu gosto de colocar aqui a minha etiquetinha também. Na hora que eu vou lá, já passo a minha colinha, coloco a minha etiqueta, vou lá no ferro e já volto aqui. Pronto, passei com ferro, já passei a minha colinha, coloquei minha etiqueta, agora eu vou costurar também um pezinho de máquina em toda a volta. Peça finalizada, costurinha de pesponto feita em toda a volta. É assim que fica o nosso presentinho, a minha dica aqui de presente, protetor de caneca, junto com o tapetinho. Fiz aqui também uma outra opção masculina, com tapetinho quadradinho. Fiz aqui uma brincadeira usando jeans e tecido xadrez em tons mais neutros.
O modo de fazer é o mesmo, só cortei o molde quadradinho. Você pode fazer redondo, da forma que você achar melhor. Espero que gostem, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos meus comentários e eu vou deixar as medidas aqui também na descrição do vídeo. Obrigada, pessoal, e até a próxima!